Abra comigo a sua Bíblia, querido, por gentileza. Nós vamos ler dois textos bíblicos. O primeiro no Novo Testamento, no Evangelho segundo João, capítulo de número 10. Glória a Deus. A palavra que eu vou pregar esta noite, eu desejo muito que ela seja uma palavra profética para a sua vida. De um modo especial, uma palavra profética para esta igreja aqui em Itapevi. Uma palavra profética para a vida do pastor Samuel J. Marques e do seu ministério aqui. Esta igreja está vivendo uma nova etapa da sua história. E nada na história do povo de Deus se dá sem propósito no mundo espiritual. Deus tem planos e planos muito específicos acerca da sua igreja e do seu povo. E eu ouso lhes dizer, já no início desta reflexão, que o que Deus vai fazer aqui com vocês nos próximos 5 anos é tão extraordinário que nem o pastor Samuel Ferreira imaginou quando enviou para cá o pastor Samuel J. Marques. Nem o próprio pastor J. Marques imaginou que Deus faria. Nem vocês haviam planejado a realização. Você não me entendeu. Eu estou profetizando sobre a sua vida e não estou lançando um jargão para te motivar. Eu estou te falando da parte de Deus, que os próximos 5 anos desta igreja serão anos extraordinários. Esse é um período de transição que Deus vai criar sobre esta igreja. Os próximos 5 anos serão períodos transicionais para um projeto que o Senhor tem com esta região, não com esta cidade, com esta região. E Ele vai usar vocês para implementar, para encabeçar, para conduzir este projeto de maneira extraordinária e tão extraordinária que pessoas vão chegar aqui no culto de meio de semana, em reuniões de oração, batendo na porta, pedindo permissão para entrar, porque querem entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver o que Deus vai falar conosco nos 2 textos que vamos ler. E presta muita atenção no que o Senhor irá compartilhar com a sua alma, através da minha alma. Eu sou apenas o canal de transmissão, nada mais do que isso. João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga comigo, este é o tempo de vida abundante para mim. Agora volte para o Antigo Testamento comigo, no livro do profeta Joel. E eu quero traduzir com você a aplicação desta vida abundante neste tempo. E te dizer de maneira profética o que Deus vai fazer contigo, comigo, com esta igreja, nesse tempo de vida abundante. Nós já estamos em 29 dias? 29 dias de renovação. Quando o pastor José Roberto, isso mesmo, entrou em contato comigo, eu não tinha nenhum dia que eu poderia estar com os irmãos aqui. Me esforcei, mexi, tentei mudar convite, não deu certo.
definitivamente eu não viria. E fui então informado que o Fogo para o Brasil terminaria na quinta-feira. Normalmente termina no sábado. E no sábado eu já tenho compromisso, amanhã. Ao ser informado que terminaria na quinta, eu liguei para o pastor José Roberto e disse: olha, eu tenho a sexta-feira. Se servir, porque entendi que Deus queria trazer para os irmãos uma palavra através da minha vida. E eu quero que você receba esta palavra em nome de Jesus. Joel 2, 23 até o 28 diz assim, e você vai manter sua Bíblia aberta nesse texto, por gentileza. Não temais, 22, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o polgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Quem pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Coloque a sua mão no peito assim comigo, por favor, e diga comigo: Senhor Deus, eu quero que a tua palavra seja profética para a minha vida. Fala comigo. Amém. Dá um toque de leve no irmão do seu lado e diz para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? É glória! É glória! O que Jesus chama de vida abundante? Diga comigo assim, em nome do Senhor: eu declaro sobre a minha vida e sobre a minha casa um tempo de plenitude, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar nesta noite sobre vivendo em plenitude. O que é viver em plenitude? Literalmente é viver em abundância, pleno, satisfeito, contente, realizado. Todas as coisas no devido lugar não significa sem problemas,
significa acima dos problemas. Não significa sem enfermidades. Significa acima das enfermidades, apesar delas. Sem lutas, não necessariamente, mas acima das lutas, apesar das lutas. Lamentavelmente, quando fala-se em vida abundante, a primeira coisa que vem à mente dos mais capitalistas é a visão de uma casa luxuosa. Alphaville não faz mal para ninguém. Carros caros, passeios de navios, cruzeiros, viagens pelo mundo. Na cabeça de algumas pessoas, isto é viver em plenitude. No entanto, eu conheço gente que tem tudo isso e não é pleno. A primeira coisa que nós temos que entender de Jesus e da proposta do Evangelho de Jesus é que riqueza, posição, status e poder não é a prioridade de Deus para nós. Vou repetir: riqueza, posição, status e poder não é a prioridade de Deus para nós. A prioridade de Deus para nós é o seu reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Agora preste atenção: se riqueza, posição, status e poder não é a prioridade de Deus para nós, não significa que não sejam consequências de uma vida onde a prioridade é o reino. Porque ele diz: buscai primeiro o reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos entender que o plano de Jesus para nós não significa tomar de nós. Jesus veio para dar e dar vida, e vida em abundância. E é interessante observar que no momento que aceitamos a Jesus como Salvador da nossa alma, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E a Bíblia diz que quem vive esta experiência, 1 João 5, 11 a 13, já tem vida eterna. Isso já é manifestação de vida abundante. Porém, é preciso entender que na experiência cristã, a vida em plenitude se dá pelo conhecimento de Deus. Sem conhecimento de Deus não há plenitude. João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz assim: e a vida é esta, que te conheçam, a ti só, como único Senhor e Deus. No livro do profeta Jeremias, capítulo 9, o Senhor Deus diz assim: se alguém quiser gloriar-se, glorie-se em me conhecer. Aleluia! Então presta atenção: riqueza, status, posição e poder, sem conhecimento de Deus, é apenas sobejamento de bens. Não é plenitude. A plenitude está num relacionamento pessoal com Deus, numa relação íntima com Ele, e é isso que Ele quer desenvolver conosco. Pastor Samuel frisou há pouco: não entender, e eu estou querendo descobrir quem entende, a forma de adoração de muita gente
muitas vezes engessada, comedida. Dá a Deus em gotas homeopáticas, ou simplesmente não dá. É mais ou menos assim: se o Senhor quiser ser adorado, seja do jeito que eu quero. Isso está relacionado à falta de plenitude na vida espiritual. E, de modo particular, perdoe-me, nós brasileiros, nós somos péssimos em adoração. Deus vivo, aleluia. Aliás, a líder de um grande ministério de louvor no mundo disse que o brasileiro não sabe adorar, e um bocado de cantor brasileiro ficou ofendido. Mas se a gente for para a Bíblia, ver o cerne da expressão adoração, a etimologia dela, nós falhamos muito na oferta a Deus do nosso culto. A gente não tem preocupação com o horário de chegar, chega atrasado. A gente não tem preocupação com a hora de esperar o culto terminar, sai na hora que o nosso relógio diz que é a hora de ir embora. Nós temos uma série de fatores, e esse não é um problema de Itapevi. Não pense que eu vim aqui dizer que a igreja de Itapevi é... Não. Isso é uma realidade nossa, Brasil. E que precisa ser corrigida à medida que nós experimentamos vida em plenitude. Porque enquanto nós não corrigirmos estes hábitos, vida em plenitude para nós vai ser pregação, sermão, julho de renovação. E Deus quer muito mais do que isso. Ele quer que nós experimentemos aquilo que Ele está liberando para a nossa vida neste tempo. Agora, Jesus diz assim: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. A expressão grega para abundância aqui, perisson, significa literalmente além, mais do que o esperado, além da medida, mais do que o planejado. Interessante que inclui, inclusive, a palavra supérfluo. Ou seja, vida abundante inclui desfrutar até daquilo que não é vital, é supérfluo. Mas Deus quer lhe dar para que a sua alma esteja deleitosa. Então o que falta? Plenitude. Interessante que Jesus diz assim: não necessitais de pedir nada ao Pai, porque Ele sabe do que vocês precisam antes que vocês peçam. Depois Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E eu aprendi que eu não tenho necessidade de pedir nada a Deus. Eu aprendi que eu não preciso pedir nada a Deus. Já faz um bom tempo, aliás, que eu não peço nada a Deus. Desde o dia que o Senhor me trouxe uma revelação sobre o que é intimidade com Ele, e eu preguei isso, tem na internet, intimidade com Deus, procura lá que você vai ouvir. Quando eu aprendi isso, Deus me fez perceber o seguinte: você não precisa pedir nada, você só precisa andar comigo, e andando comigo eu sei a hora que você precisa, o que você precisa, e eu te supro. Resolvi experimentar. Então, a única coisa que eu peço a Deus depois disso, e tem mais ou menos um ano, é: me faz andar contigo. Me ensina como é que eu me aproximo mais. Me ajuda a largar de ser besta e parar de pecar por coisas tão banais, quando na verdade eu posso desfrutar de coisas grandiosas na tua presença. Isso é plenitude. Eu já cheguei lá? Ah, não. Falta muito. Mas a caminhada tem que começar. Provoca seu vizinho e diz para ele: começa. Agora veja só. Deixa eu agilizar um pouquinho aqui. No texto que nós lemos do profeta Joel,
o Senhor mostra a Joel duas pragas sobre Judá, seu povo, o povo de Deus. A primeira praga está no capítulo 1 e é chamada de praga dos gafanhotos, e ela causa um estrago tão grande na lavoura, que no versículo 4 do capítulo 1 a Bíblia diz que o povo de Judá está em penúria, pobreza, miséria. De repente Joel tem uma segunda visão, e a segunda visão é uma praga humana, mas ele usa uma figura de linguagem. Ele chama de gafanhoto também, mas na verdade a segunda visão do capítulo 2 já está falando das hordas de Babilônia que vêm para sitiar Judá, e vai trazer uma miséria maior do que a primeira praga dos gafanhotos. Mas aí o Senhor começa a usar a Joel para dizer ao povo o seguinte: se arrependam, se convertam, voltem-se para Deus, façam jejuns, façam assembleias solenes, façam encontros espirituais, porque se vocês fizerem isso, o Senhor verá desde os céus e enviará um novo tempo, e enviará uma nova temporada, e enviará uma nova oportunidade, e nesta nova oportunidade Ele trará plenitude. Os versículos que nós lemos agora, e que eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, e se tiver caneta, risca, faz uma marca. Esses versículos vão mostrar para nós o que Deus estava chamando de plenitude para Judá, se Judá se arrependesse, se Judá mudasse de vida. Julho, renovação. Antepenúltimo dia. Esse pode ser o dia que Deus vai cumprir tudo o que Ele já falou nos 29. E Ele vai dar uma palavra que vai desencadear todas as promessas que Ele já te deu. Mas o caminho é decidir viver em plenitude. Deus, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma noiva, me dá um noivo, me dá um emprego melhor. Eu não estou dizendo que você não pode pedir, porque a Bíblia manda pedir. Eu estou dizendo que há um caminho mais excelente. Anda com Deus. Vou dar um exemplo bem claro. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho ainda o número do pastor Samuel J. Marques, mas eu vou pegar hoje. Aí eu ligo para ele daqui a 2 semanas. Pastor Samuel, me empresta 5 mil reais. Aí ele me empresta. E eu pago, porque eu pago as minhas dívidas, tá? Eu pago. Daqui a 6 meses, eu ligo de novo para o pastor Samuel e digo para ele, me empresta 10 mil. Eu paguei a primeira dívida, ele tem coragem de me emprestar a segunda vez, ele me empresta. E eu pago de novo. Depois que eu pago, eu desapareço. Mais um ano eu ligo de novo. Me empresta 30. Paguei 5, paguei 10. Se ele tiver 30, ele vai me emprestar. E eu pago. Mas aí eu desapareço 2 anos e ligo de novo. A próxima vez que o telefone dele tocar e aparecer o meu número, ele vai pensar o quê? Está precisando de dinheiro. Vai ou não vai? Vai. Eu vou lhe fazer uma pergunta, olha para mim. O que é que Deus pensa quando você ajoelha? A gente não ora porque quer plenitude, a gente ora porque quer bênção. Ora porque quer milagre. Então é por isso que a gente tem que viver pedindo.
Mas no dia que você disser assim: Senhor, eu não estou te ligando para pedir nada, eu estou te ligando para dizer que eu quero conversar contigo, eu quero andar contigo, eu quero me relacionar contigo, eu quero intimidade contigo, eu quero amizade contigo, eu quero caminhar contigo. À medida que você for caminhando com Ele, Ele vai vendo cada passo, cada instante, cada luta, cada provação, e vai suprindo, porque Ele está perto de você, Ele está andando com você. Então não pensa que a vida de plenitude está relacionada a ter. A vida em plenitude está relacionada a viver. Agora vamos lá. Profeta Joel. O que Deus traduz por plenitude aqui? Olha o versículo 20 do capítulo 2, por favor. Primeiro ato da plenitude na sua vida, o Senhor diz assim: e aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez coisas grandiosas. Olha para mim. Primeira experiência de uma vida em plenitude. Quando eu terminar de falar, você diz amém, tá? O teu inimigo será despedaçado. Quando você passa a andar em plenitude, não é você que briga contra quem se levanta contra você, é o Senhor que compra as tuas brigas e responde às tuas causas, e Ele dá resultado que Ele quiser e planejar. Quando Ele diz assim: porque fez grandes coisas, Ele está dizendo: passou dos limites. Já te machucou demais, já te feriu demais. Eu dei permissão até 1 milha, mas ele já está na 3ª, na 4ª. Eu permiti uma palavra, ele disse 10. Aí o Senhor diz assim: ninguém bate num servo meu mais do que eu aceito para tratá-lo. Se passou do limite, vai ter que lidar comigo. Você entendeu? Os seus inimigos não vão lhe resistir, não porque você se tornou mais forte, mas porque você anda com alguém que compra as tuas brigas, que resolve as tuas demandas. Olha o salmista, e eu amo esse salmo. Eu tenho uma mensagem nesse salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por que ele compôs esse salmo? Porque Nabucodonosor havia sitiado Jerusalém, tapou os poços que mandavam águas pelos canos, pelos dutos para Jerusalém. Aí ele diz assim: ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Olha que coisa linda. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os fins da terra, quebra o arco, corta a lança. Olha que coisa linda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Olha, eu fiz uma busca. O que Deus quer dizer quando Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? O Senhor me permite me utilizar do seu obreiro, por favor? Quando Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é mais ou menos o seguinte: você está na guerra e Deus está atrás de você. Você está lá brigando com seus inimigos e Deus está aqui dizendo assim: sai da minha frente, deixa eu entrar na batalha, sai de cena. Aí Deus te pega e te puxa para cá, e Ele diz: fica quieto e eu vou manifestar que eu sou Deus.
Deus, e eu serei exaltado entre as nações. Isso é plenitude. Isso é plenitude. O inimigo será despedaçado. Para de responder às provocações. Para de querer dar resposta no Face. Isso é coisa de gente que não tem outra coisa para fazer. A moda agora é brigar nas redes sociais. Jesus de Nazaré. Meu Deus. Para. Diz aí para o teu vizinho: o inimigo será despedaçado. Vamos lá. Estamos falando de vida em plenitude. Levante a sua mão comigo e diga comigo: em nome de Jesus, eu declaro que todo que se levantar contra a minha vida, contra a minha casa, contra esta igreja, nós, na presença de Deus, veremos estes inimigos dispersos, desorientados, e a nossa vida guardada em Cristo. Aleluia. Vamos lá. Segundo lugar, a segunda experiência da vida em plenitude: haverá colheita abundante. Se o irmão lê o capítulo 1, versículo 10 de Joel, lá em Joel capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz assim: o campo está desolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou e o óleo acabou. Os lavradores estão envergonhados e os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque toda a colheita do campo pereceu. A videira secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Aqui há uma tragédia generalizada e até a alegria dos homens se foi. A crise aqui é geral. Olha o capítulo 2, versículo 18, por favor. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Eu vou repetir a leitura. O Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Se compadecerá de quem? Não ouvi. Se compadecerá de quem? Sabe por que esse país não vai ter uma guerra civil? Sabe por que esse país não vai ter um golpe de Estado, nem que alguém queira? Sabe por que esse país não vai viver uma debandada geral? Porque Deus tem no território desta pátria um povo que é o seu povo, e Ele zela pelo seu povo. Olha o versículo 21 e 22. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Olha, lembra do versículo que nós lemos distante no capítulo 1? Agora o Senhor diz assim: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto voltarão a ficar verdes. Porque a árvore dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Deus vai transformar o teu deserto em oásis, a tua crise em oportunidade, e as sementes que foram lançadas brotarão com força, porque o Senhor o disse, porque o Senhor o declarou, porque o Senhor o revelou para a sua vida. Eu não estou dizendo que Deus não tratará o seu povo com equidade, com justiça. Eu estou dizendo que Ele tem sempre misericórdia daqueles que o temem. Se você ler 1 Crônicas, vai perceber que a Bíblia diz que
Ben-Hadad destruiu o reino do norte, Israel e Samaria, e diz assim: mas não tocou em Judá, porque o Senhor quis preservar a Judá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ainda que uns caiam, Deus preservará o seu povo. Glória a Deus. Dá uma cotoveladinha de leve no vizinho e diz para ele: Deus preservará você. Deus preservará você. Aleluia. Isso é plenitude. O segredo disso aqui está em andar com Deus, em se relacionar com Ele. Terceiro lugar, estou agilizando um pouquinho para eu não demorar demais. Aleluia. Terceiro lugar, vida em plenitude. Olha o que diz o versículo de número 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos o Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Glória a Deus. A chuva temporã era necessária no período da plantação, no início do outono. Sem ela, a terra não estaria preparada para receber a semente. A serôdia ocorria no meio da primavera, para fortalecer a lavoura e preparar para a colheita no inverno. Se não viesse a serôdia, a plantação se perdia. E aqui o profeta diz: o Senhor vai mandar no tempo certo Glória a Deus, aleluia. a temporã e a serôdia. Glória a Deus. Mas qual é o segredo disso? Ele diz assim: eu vou levantar ensinadores de justiça no meio de vós, profetas de justiça. Presta atenção. Quando se levantam ensinadores de justiça na igreja, o povo de Deus prospera. A falta de ensino da palavra na igreja é a causa do fracasso espiritual, econômico, moral da igreja no nosso tempo. Mas quando Deus levanta ensinadores de justiça no meio do seu povo, Ele começa a liberar milagres pela palavra que vai sendo proferida. É verdade, Senhor, aleluia. É por isso que nós temos que aprender a valorizar a pregação bíblica. Nós precisamos começar a valorizar culto de doutrina. Precisamos começar a valorizar a escola bíblica dominical. Porque à medida que o ensino de justiça vai sendo liberado, a chuva também começa a ser derramada. Tem gente que pensa que o segredo do milagre está no blá blá blá, na barulheira. Desculpa, vou falar, no recebe chave, no recebe isso, no recebe aquilo. Presta atenção, o milagre está aqui. Eu vos enviarei ensinador de justiça. Presta atenção, quando Deus levantar um pregador bom de Bíblia no vosso meio, quando Deus lhe dá um pastor que prega a Bíblia, quando Deus lhe dá um pastor que ensina a Bíblia, louve e agradeça, porque Ele lhe deu um presente para lhe abençoar. Isso é plenitude. A igreja brasileira precisa ter sede da palavra de Deus, querer aprender de Deus. Eu digo sempre para os irmãos da igreja onde eu sou pastor, em Feira de Santana, na Bahia, o culto de doutrina deve ser maior que o culto de domingo da família. Então, já que o culto de domingo é grande, torne maior o de doutrina da palavra. Por que isso? Então no domingo não prega a palavra? Prega. O culto de domingo tem uma conotação mais evangelística ou avivalista. O culto da palavra tem uma conotação de ensino, é para arrancar a raiz, trazer o sumo. E presta atenção, tem dia que a comida no culto da palavra é mais amarga,
Por que mais amarga? Porque vem o sumo do sumo. Você vai beber o líquido cremoso, mas é isso que vai fortalecer os teus ossos e robustecer a tua medula. Quando você sair lá fora, que o diabo vier para te atacar, você diz: sai da frente, porque eu estou alimentado da palavra. Comece a valorizar a palavra e veja como Deus vai começar a lhe abrir portas onde você não vê porta. Deus vai começar a lhe abrir caminhos onde você não via caminhos. Deus vai colocar gente para te abençoar que jamais olhou para a tua cara, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é. A palavra profética vai mudar a sua vida. Tem gente que pensa que palavra profética é aquilo que o pregador inventa na hora para empolgar o povo. Presta atenção. Palavra profética é aquilo que o pregador diz debaixo da autoridade da palavra de Deus. Isso é palavra profética. Vamos lá, não preciso terminar, né? Daqui a pouquinho. Dá um toque de leve no seu vizinho e diz para ele assim: vive em plenitude. Vive em plenitude. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo o Espírito Santo muito perto. Aleluia. A quarta experiência de uma vida em plenitude é bênção em todas as áreas. Diga comigo: bênção em todas as áreas. Olha o que o versículo de número 24 diz: e as eiras se encherão de trigo. Aqui eles não estão precisando pedir que Deus abra a porta. O Senhor que está dizendo: eu vou encher as eiras de trigo. E os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Tá, pastor, o que é que tem a ver aqui? Pensa em todas as áreas. Olha para mim: trigo, bênçãos materiais. Mosto, bênçãos emocionais, porque vinho na Bíblia fala de alegria. E óleo, bênçãos espirituais. Aqui o Senhor está dizendo: eu vou abastecer a tua despensa, eu vou suprir a tua geladeira, eu não deixarei te faltar alimento e comida, eu vou te surpreender com a minha provisão. Aqui o Senhor está dizendo: eu vou te dar alegria, gozo, paz, tranquilidade, condição de deitar e dormir, porque a tua alma estará tomada pelo mosto da minha presença. E aqui o Senhor diz: eu te darei autoridade espiritual, intrepidez espiritual, unção da minha glória sobre a sua vida. O problema é que tem gente, veja como nós somos desequilibrados. Tem gente que é tão espiritual que acha que não pode prosperar, porque se ele prosperar, ele deixa de ser espiritual. Isso é pobreza. Aí tem gente que é tão próspero materialmente que ele tem medo de se aproximar de Deus, e Deus pediu que ele tem. Dois extremos desequilibrados. Tem irmão que diz assim: não, mas crente só permanece na presença de Deus sofrendo, só se for você. Não, vai ter luta.
tribulação. Não tem jeito. Vai ter pancadaria na sua trajetória. O diabo vai lhe importunar, vai lhe infernizar. Um marido atribulado, uma mulher que não sai da TPM nunca, um filho que o inimigo resolveu perturbar, um vizinho atribulado, um colega de trabalho que te atravessa, um supervisor que te persegue. É verdade, Senhor. Tem sempre um colega de ministério que resolveu que quer perseguir você. Mas o que importa? Se Jeová olhou para você e disse assim: eu encho a despensa de trigo, abasteço a alma de alegria e te revisto de unção. Aí o cara persegue. Quando ele cansa, ele para e diz assim: não resolveu nada. Sabe o que eu aprendi, queridão? Eu já morei no interiorzão. Vocês moram na capital, na maior capital do país, todo mundo, aleluia, glória a Deus. Eu já morei na roça. É normal em noite de lua cheia o cachorro latir a noite toda. A lua está cheia, o cachorro dispara latindo. Quem já viu isso? Levanta a mão. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. E quem já viu a lua responder ao cachorro? Lua não responde cachorro. Por quê? Porque ela está num plano mais elevado. Ei, para de responder os cachorros que estão latindo quando você passa. Apenas marcha, apenas brilha, apenas resplandece. Você está num plano mais elevado. Deus quis lhe colocar num plano mais elevado e acabou. Alguém vai dizer que é porque você tem um patrono forte. Alguém vai dizer que é porque você é filho de fulano. Alguém vai dizer que é porque você é namorada de não sei quem. Alguém vai dizer que porque, mas olha pra cá. Quando Deus decide abençoar, não é da conta de ninguém. Mas o segredo é vida em plenitude. Não é jogar no lixo, na loteria federal. Não é. Segredo é plenitude. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá um pouquinho. Aleluia. Diz assim, pastor. Diz aí, pastor. Não demora muito. Obrigado. Vamos lá. O que é a experiência da plenitude? Olha o versículo de número 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos Glória a Deus, aleluia. pelo gafanhoto e a locusta, o pulgão e a oruga, o meu exército que enviei contra vós. Olha para cá. Vos restituirei o quê? Ninguém leu comigo. Deus está dizendo: vos restituirei o quê? Eu vou perguntar de novo. Vos restituirei o quê? Queridão, fazenda, bons negócios restituem. Carro, bons negócios restituem. Saúde, tratamento médico pode restituir. E o tempo? Quem restitui o tempo perdido? Porque ele não volta. Aí eu reclamei com Deus uns anos atrás. Eu estava numa luta do troço, o mundo desabando. Sofri um derrame facial por causa da luta, a boca entortou. Sofri 2 derrames no olho esquerdo e um derrame no olho direito. Tive uma crise nervosa. Depois sofri um esgotamento de nervos.
E um dia eu parei e disse para Deus: é o seguinte, o tempo aí em cima não passa, mas aqui embaixo está passando. E o Senhor está me deixando aqui no meio do vendaval. Dá um jeito aí, porque um dia desse eu brincava de gude e hoje eu tenho cabelo branco. Então dá para o Senhor se movimentar e me socorrer antes que eu morra no meio desse negócio? Deus me respondeu: não. Mas a luta passou. E hoje eu tenho 42 anos. E eu peguei esses dias uns álbuns para a comemoração dos 25 anos de ministério. E a comissão organizadora me pediu fotos. E eu comecei a selecionar as fotos. E eu falei assim: com 40 eu estou melhor do que com 20. Com 40 eu estou melhor do que com 25. Porque com 25 eu estava assim. Com 30 também. Com 35 eu estava só o timbó. Estava no meio da luta. A luta estava me matando. Eu estava pesando 60 quilos. Emagreci que meu paletó só tinha uma costura, não precisava duas. E aí, vos restituirei o tempo. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: se você começar a andar comigo, você para de se preocupar com a velhice, você para de se preocupar com a saúde, você não sente o tempo passar. E quanto mais velho você fica, mais eu te dou fortaleza nos ossos, saúde na carne, paz no espírito, sono para dormir, porque eu sou o Deus que gera vida. Eu encontrei um pastor esses dias do Ministério do Belém, esqueci o nome dele. Ele tem 94 anos, anda com a gravata presa aqui. Aí eu perguntei para ele: o senhor está bem, pastor? Esqueci o nome. E ele disse assim: estou muito bem, eu só tenho uma reclamação. Disse: pois não? Sinto algumas dores no joelho. Eu disse: com 94 anos? Mas eu tenho 40 e sinto algumas dores no joelho, na panturrilha. Vida de plenitude. Estenda assim a sua mão comigo e diga comigo: Deus, eu decido que vou viver essa plenitude. Diga comigo: Deus, eu declaro saúde pela vida em plenitude que terei contigo. Você me dá mais 10 minutos, só 10. Me aguarde só mais 10 minutos, amém? Pode ser? Pode ser, meu pastor? Deixa eu lhe falar de 3 coisinhas ainda da vida em plenitude. 3 minutos para cada uma. E 1 minuto para orar por você. Fartura. Diga comigo: fartura. Diga comigo: Deus vai liberar fartura sobre a minha vida. Olha o que o texto diz no versículo 2:26: comereis fartamente e ficareis satisfeitos. Agora deixa eu te dizer uma coisa que Deus me fez perceber estudando o material de um companheiro. Capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4 de Joel. Segura isso aí, ó. Capítulo 1, versículo 4 de Joel diz assim: o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Ou seja, esses insetos que o Senhor menciona aqui são espécies distintas de gafanhotos. No final das contas, são gafanhotos de espécies distintas, tá? Capítulo 2, versículo 25, o Senhor diz assim: eu vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Presta atenção nisso. Israel tinha trauma de gafanhoto, você sabia disso, né? No dia que eles foram vistoriar a terra que Moisés mandou que eles espionassem, eles voltam em Números 13:33 e diz assim: nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Então, quando se falava em gafanhoto para Judá,
eles lembravam dos gigantes da terra prometida, porque gafanhoto era a tragédia da história do povo hebreu. Só que João Batista descobriu uma coisa que Israel não conseguiu perceber. Quando a Bíblia fala do ministério de João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhoto. E eu já vi pregador dizendo que gafanhoto era uma fruta que havia no deserto. Para com isso. Era gafanhoto mesmo. Que, aliás, os chefes das cozinhas mais chiques dizem que um gafanhotinho frito tem o gosto de camarão frito. Quem come camarão? Levanta a mão. Então pode comer gafanhoto. Como é que Israel tem medo de gafanhoto e João Batista come gafanhoto? É que João Batista era filho de sacerdote. Ei, João Batista era o quê? Filho de sacerdote. E portanto herdeiro de sacerdócio. E João Batista conhecia a lei. E quando João Batista leu Levítico capítulo 11, versículo 21 e 22, ele descobriu que fazia parte da dieta do sacerdote comer gafanhoto. É por isso que ele come gafanhoto, presta atenção. Se você tem sacerdócio, você tem unção. Se você tem unção, você tem autoridade. Se você tem autoridade, aquilo que te amedrontava agora vai te fortalecer. Dá um toque de leve no teu vizinho e diz para ele: aquilo que te amedrontava agora te fortalecerá. Fica de pé, por favor. Aquilo que te amedrontava agora vai te fortalecer. Fala com força. Aquilo que me amedrontava agora me fortalece. Gafanhoto não vai me amedrontar mais. Será a tua dieta. Aquilo que o diabo usou contra você até hoje, Deus vai começar a usar em teu favor a partir de hoje. E olha o que o texto diz, penúltima bênção da vida em plenitude: honra. Diga comigo: honra. Honra. Repete: honra. Honra. Diz para o irmão do seu lado: Deus vai lhe honrar. Olha o que o Senhor diz no versículo 26 e no versículo 27. Eu vou ler só o final dos dois versículos. No versículo 26 ele diz assim: o meu povo não será mais envergonhado. E no versículo 27, parece que Deus diz assim: eu vou enfatizar, eu vou fazê-los entender. Porque no 26 ele diz: o meu povo não será mais envergonhado. Mas no 27 ele diz: e o meu povo nunca mais será envergonhado. A honra de Deus será liberada sobre a sua vida. A honra de Deus será liberada sobre a sua história. É Deus quem vai lhe honrar. Onde você foi desonrado, Deus vai promover a oportunidade da honra e da elevação. E aí o profeta diz assim: e há de ser que depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A vida em plenitude se concretiza com unção derramada, com poder derramado, com revestimento recebido. E sabe o que eu gosto aqui? Já encerro. Versículo de número 28. Quando o profeta diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A palavra derramar no hebraico do Antigo Testamento é entornar, cercar, encharcar, umedecer. Então quando o Senhor diz derramarei do meu espírito, ele está dizendo: vou encharcar você com o meu espírito. Quem mora em São Paulo sabe o que é encharcar. Você saiu de casa de manhã para o trabalho, o sol estava brilhando. Quando você chegou no bendito ponto do ônibus, a nuvem veio e a trovoada desceu. Você não levou um guarda-chuva porque era quente, o dia estava quente, e você foi encharcado. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: quando vocês entrarem na minha plenitude,
Eu vou encharcar você. Eu vou traduzir melhor para você entender. Deus está dizendo assim: você será a minha ilha particular. Minha ilha particular. Para todo lado que você olhar, o mar do Espírito estará banhando o seu território. Você será cercado pela plenitude do Espírito de Deus. Canta e em seguida eu oro com você. Hoje é o dia da minha vitória. Cante na minha promessa. Na minha promessa, no meu milagre. Hoje é o dia. Hoje é o dia da minha vitória. Da minha promessa, do meu milagre. Da minha promessa, do meu milagre. Dia da minha vitória. Você não disse isso? Ah, fala sério. Então diz agora. Hoje é o dia da minha vitória. Mais uma vez melhor. Hoje é o dia da minha vitória. Vira para o teu vizinho e diz para ele: hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia da tua vitória. Eu já vou devolver o microfone ao pastor Samuel Marques. Mas antes disso, deixa eu fazer uma coisa importantíssima. Tem alguém entre nós que está afastado da igreja. Tem alguém entre nós que esfriou na fé e precisa renovar a sua aliança com Deus agora. Tem alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus para experimentar essa plenitude que eu preguei nesta noite. Eu vou pedir ao irmão e à irmã, por favor, veja a pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, à sua frente ou atrás de você. Conversa com ele ou com ela. Se é um amigo que nos visita, uma amiga,
Convide esta pessoa agora para sair do seu lugar e vir aqui à frente, receber uma oração, entregando a Jesus a sua vida. E se essa pessoa que está do seu lado decidir vir, o irmão mesmo levanta assim a mão e me avisa que esta pessoa veio. O irmão vem com ele, vem com ela. Não deixe esta pessoa vir sozinha, em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa que nesta noite vai entregar sua alma ao Filho de Deus? Eu não sei nem se há pessoas nos visitando que ainda não experimentaram esta salvação plena, mas eu não posso me dar a permissão de sair daqui sem que esta oportunidade lhe seja franqueada. Onde está alguém que quer mudar de vida esta noite? Você que esfriou na fé e quer renovar a sua aliança com Deus, dá um sinalzinho onde estiver, ou venha andando ao meu encontro, e eu quero orar por sua vida. E não demore, porque a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação, e agora é o tempo aceitável. O irmão, veja a pessoa do seu lado, atrás de si, na sua frente. Eu vou perguntar só mais 2 vezes, não vou insistir por demais. Venha, Jesus. Aqui estão vindo, sim? Deus abençoe. Aqui nós temos 2 pessoas, o Pai e o Filho, não é isso? Recebendo de Deus a bênção da plenitude. Aqui vem chegando mais um jovem. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Onde está mais alguém? Venha andando. Venha, Jesus lhe ama. Ele vai mudar a sua vida. Porque Deus é Deus de plenitude, de vida abundante. Você que está em casa acompanhando pela internet, pode fazer isso em casa. Aqui vem chegando mais uma pessoa, uma jovem, uma adolescente, mais 2. Aleluia, a igreja dá um brado de glória. Ali vem mais uma senhora. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor por estas vidas que se rendem a Jesus. Aqui à minha esquerda vem outra moça. Aplauda ao Senhor e faça festa, porque quando Jesus salva, há festa no céu. Você que está em casa acompanhando o culto online também pode fazer isso. Você se entrega a Jesus, nós oramos pela sua vida, e depois você liga aqui para a igreja, ou procura a igreja que tem aí próximo de casa e diz: olha, eu aceitei a Jesus no culto. Passe a congregar e servir a Deus. Eu convido mais uma vez. Há mais alguém? Se há mais alguém, venha. De vez em quando eu ouço alguém me dizer: se o Senhor tivesse chamado mais uma vez, eu teria ido. Só que o tempo não me dá o luxo de ficar aqui chamando mais uma vez e mais uma vez. A palavra diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Onde está mais alguém? Faz assim, e eu vou orar contigo. Não mais. Eu vou passar o microfone ao pastor Samuel J. Marques, pastor presidente desta igreja, deste campo, que vai orar por essas pessoas e passar as orientações de recepção em nome de Jesus. Terminado o culto, o material está lá embaixo. O irmão poderá usar o seu cartão de crédito ou de débito, se preferir, em nome de Jesus. Vocês têm material aí? Devia que eu preciso. Mas vamos lá, pastor Samuel. Vocês que estão aceitando Jesus, diz essas palavras comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida para Ti. Escreva o meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje o Senhor possa fazer morada no meu coração para sempre. Toda a igreja estende as mãos. Querido Deus, queremos apresentar essas vidas que estão Te aceitando, o Senhor aceitando eles. Senhor, muda a vida dessas pessoas que se estão reconciliando com o Senhor,
Tu és o Deus que transforma. Tu és o Deus que liberta. Muda a vida deles agora. Eu abençoo essas vidas. Escreva o nome deles no livro da vida. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Aleluia. Ainda em pés.